Tenho 14 anos e vivo em Salt Lake City. Quero esclarecer que não sou mormon, não tenho nada contra eles, apenas menciono isso. Permita-me contar uma história que ocorreu quando minha irmã e eu éramos crianças há aproximadamente 10 anos. Como muitas crianças, costumávamos ir ao McDonald's e adorávamos brincar no Playland sob a supervisão do nosso pai. Um dia, enquanto brincávamos, meu pai notou um homem adulto, que estimou ter cerca de 20 anos, tirando fotos com seu telefone na área de jogos. Preocupado, meu pai se aproximou para confrontá-lo e perguntou por que ele estava lá, ao que o homem respondeu que estava acompanhando sua filha no Playland. No entanto, meu pai insistiu que ele deveria ir embora, argumentando que a presença de um adulto sozinho não era apropriada. O homem se recusou a sair e ambos começaram a discutir. A situação escalou até que meu pai, em uma tentativa de expulsá-lo, acidentalmente bateu na estrutura do parque onde o homem estava sentado. Isso fez com que o homem se levantasse de um salto e batesse a cabeça. Enfurecido, ele foi embora gritando com meu pai, e depois desapareceu na multidão do McDonald's, sem nenhuma filha ao seu lado. Embora na época não tenha parecido tão assustador, ao refletir sobre suas possíveis intenções, fiquei assustado. Tive medo de que ele pudesse estar tirando fotos da minha irmã ou de mim. Quando meu pai me contou a história, inicialmente ri de como ele fez o homem se machucar, mas depois, ao pensar mais profundamente, senti um medo genuíno. Isso aconteceu há uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha 15 ou 16 anos. Minha mãe me levou para almoçar no McDonald's. Entramos no restaurante e minha mãe foi imediatamente ao banheiro. Enquanto eu corria para a esquina para entrar na fila, percebi que algo estranho estava acontecendo. Havia um homem no balcão agindo de maneira muito estranha e rindo enquanto as pessoas se afastavam dele, formando uma pequena multidão mais atrás. O homem começou a gritar alto para a mulher atrás do caixa, batendo no balcão com os punhos. Ele levantou a camisa para se expor para a mulher e começou a gritar coisas extremamente vulgares. Nesse momento, decidi intervir, já que ninguém mais estava fazendo isso. Era o meu momento de brilhar, e pensei que, sendo um jovem adolescente influenciado pelo punk, eu ia ser o herói. Aproximei-me do homem e gritei: "Ei, idiota! O que diabos você está fazendo? Cale a boca e vá embora!" Ele se virou, expôs seu peito para mim e começou a gritar incoerências aos berros. Então, pensei que seria uma boa ideia fingir um soco para assustá-lo. Má ideia. Ele imediatamente procurou nos bolsos e tirou uma faca enorme. Nem sei como ele estava escondendo aquilo lá. Ele apenas segurou na minha frente e começou a gritar ainda mais. Todos na fila atrás de mim se dispersaram e começaram a gritar. Nesse momento, por sorte para mim, minha mãe saiu do banheiro e percebeu que eu estava em algum tipo de problema. Imediatamente, ela me agarrou pela parte de trás da minha camisa e me arrastou para fora do McDonald's gritando comigo. Expliquei a ela o que havia acontecido e ela me disse o quão estúpido eu tinha sido tentando intervir e que provavelmente aquele homem estava doente mental. Alguém saiu do restaurante, me encontrou e disse que tinham acalmado o homem e chamado a polícia discretamente para evitar que ele se alterasse novamente. Esperamos no estacionamento e a polícia apareceu pouco depois detendo o homem. Enquanto o levavam para fora em uma viatura, o homem olhou diretamente nos meus olhos, sorriu e gritou: "Vou te pegar da próxima vez. Vou te estripar, garotinho bonito." Então sim, essa será a última vez que tentarei intervir. Mais uma vez, para contar um pouco do histórico, eu ia me encontrar com meus amigos e futuros colegas de quarto em um escritório de imóveis. Todos nós nos conhecemos aproximadamente uma semana antes e já havíamos reunido nosso dinheiro para pagar o aluguel de um apartamento por uns elevados $30.500. Eu estava mais ou menos assumindo a liderança na busca de um apartamento. Portanto, também me delegaram a tarefa de guardar o dinheiro de todos. Sou uma pessoa particularmente pontual e não gosto de chegar atrasado a nenhum lugar.
Então, consegui chegar ao escritório dos corretores de imóveis uns 30 minutos antes. Ao almoçar, decidi comprar algumas coisas do menu de $1 no McDonald's ao lado. Entro e é um McDonald's típico. Alguns estudantes universitários, algumas pessoas sem teto e um senhor asiático sentado sozinho em uma mesa perto do banheiro. Eu precisava ir ao banheiro, então me dirigi para lá e entrei para fazer minhas necessidades. É um banheiro para uma única pessoa. A porta estava um pouco quebrada, o que impediu que eu pudesse fechá-la. Comecei a urinar quando ouvi alguns passos atrás de mim e uma risada estranha. Normalmente, não sou bom em parar de urinar no meio, mas dessa vez eu estava no ponto. Virei-me e tentei fechar a porta atrás de mim, desajeitadamente procurando a tranca padrão de metal que há nesse tipo de banheiro. Minha mente, sabendo que eu tinha $30.500 na minha mochila, instantaneamente entra em reação de luta. Lancei-me para ele e o agarrei pelos ombros, empurrando-o contra a parede. Só consegui dizer as palavras, não, não. Enquanto eu dizia essas coisas, ele continuava sorrindo e rindo baixinho o tempo todo, o que é a lembrança mais vívida que tenho do esforço. Depois, o empurrei para fora do caminho, saí do McDonald's e fui direto para o escritório de imóveis. É muito possível que isso seja algo normal. Talvez o homem esperasse que fosse um banheiro maior, e por isso dou-lhe o benefício da dúvida. Dito isto, ainda tenho uma curiosidade mórbida sobre o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido parar de urinar naquele dia e por que ele estava rindo. Minha irmãzinha tinha 12 anos quando isso aconteceu, então faz pouco mais de uma década. Minha irmã sempre foi muito alta para a idade dela e parecia mais velha ao lado de suas amigas mais baixas. Uma vez, ela e suas amigas estavam fazendo compras e decidiram ir ao McDonald's para almoçar. Aquela filial em particular estava organizando algum tipo de evento para que as crianças pequenas passassem o tempo com Ronald McDonald. De qualquer forma, minha irmã sentou-se em uma mesa para guardá-la para todas as outras, enquanto o resto de suas amigas iam comprar suas refeições. Ela estava sentada lá em silêncio quando o palhaço parou e sorriu. Ela retribuiu o sorriso, mas deixou por isso mesmo, exceto que ele não se mexeu, simplesmente ficou lá olhando para ela até que ela se sentisse cada vez mais desconfortável. Quando finalmente falou, ele perguntou o que ela estava fazendo ali e quantos anos tinha. Ela disse que tinha 12 e ele balançou a cabeça dizendo que não acreditava. Então ele disse o quão bonita ela era e tocou o braço dela. Felizmente para minha irmã, suas amigas apareceram naquele momento e ele saiu bastante rápido. Minha irmã obviamente ficou um pouco assustada e convenceu suas amigas a levarem a comida para fora e comerem em outro lugar. Ela só nos contou isso, para meus pais e para mim, alguns anos depois. Não sei quais eram as intenções do palhaço, mas ela não gostou. Estava no ensino médio na mesma escola que um garoto alto e magro com quem eu tinha interações ocasionais, mas sempre tive uma sensação estranha sobre ele. No meu último ano, vi uma publicação no Facebook que ele fez dizendo: "Aposto que poderia conseguir mais mortes que o garoto de Virginia Tech se quisesse, mas não quero fazer isso." Embora ele tenha dito que não queria fazer isso, achei isso suficientemente preocupante para informar a escola. Avançando alguns meses, eu estava fora da cidade e, para resumir, ele descobriu que eu o havia denunciado. Aparentemente, fizemos as pazes depois de fumar maconha com alguns amigos em comum. Isso foi o suficiente para mim para não esperar que ele me atacasse no corredor a qualquer momento. Uma vez que ambos terminamos indo para uma universidade local, eu o via pelo campus, e sempre que ele me via, tínhamos essas breves conversas desconfortáveis sobre como a vida estava indo, e eu fazia o meu melhor para ser educado sem parecer assustado. Um dia, eu estava no McDonald's com meu colega de quarto quando ouvi alguém sussurrar no meu ouvido: "Algum dia vou te matar." Virei-me para vê-lo sorrir e acenar para mim antes de se afastar. Não o vi desde então, mas estou sempre alerta para o próximo momento aleatório em que o encontrarei. Com sorte, o que ele disse naquele dia foi apenas uma brincadeira.
Sou um homem de 23 anos da Flórida, bastante introvertido e quase nunca saio de casa. Este encontro aconteceu há alguns meses. Eram cerca de meia-noite e eu estava ficando um pouco louco. Precisava sair e relaxar com alguém, então mandei uma mensagem para uma amiga especial. Planejava fazer nossa rotina normal de passar um tempo em um parque bonito e isolado. Queria buscá-la. Dirigimos até nosso lugar e passamos algumas horas conversando sobre qualquer coisa. Depois, ela ficou com fome. Então decidimos entrar no carro e dirigir um pouco pela estrada até um McDonald's. Viva para o fast food 24 horas, 7 dias por semana. Aqui é onde as coisas começaram a ficar estranhas. Chegamos ao McDonald's e, em vez de usar o drive-thru, ela fez o pedido enquanto eu ia ao banheiro lavar as mãos. Um pouco maníaco por limpeza, realmente queria não ter ido ao banheiro naquela noite. Assim que entrei no banheiro, vi um cara parado na frente de um daqueles secadores de mão. Não é muito estranho, mas então percebi que ele estava um pouco curvado e não se movia. Ignorei, lavei minhas mãos e percebi que ele estava parado no único secador do local, onde também estão as malditas toalhas de papel. Então tentei perguntar ao cara de forma precisa se ele tinha terminado de usar o secador. Ele não respondeu, o que realmente me assustou. Simplesmente saí do banheiro e me encontrei com minha amiga. Sentamos em uma mesa para comer. Talvez uns 20 minutos depois, voltamos ao carro para retornar ao nosso lugar, mas minha amiga precisava usar o banheiro. Pensei que não estava tão mal assim também. Quero dizer, com certeza aquele cara já teria ido embora. Mas não. Aquele cara ainda estava parado na frente do secador, murmurando algo para si mesmo, entrando e saindo do banheiro e pressionando o botão do secador uma e outra vez. Lavei minhas mãos e nem tentei chegar perto do secador. Mas então o cara se moveu quando tentei passar por ele, recuando bem no meu caminho e apenas me olhando. Notei que ele tinha aproximadamente minha idade. Só me olhava fixamente e disse, com licença. Abaixei minhas mãos rapidamente e disse, desculpa, e corri ao redor dele para sair do banheiro. 30 segundos depois, enquanto esperava minha amiga sair do banheiro feminino, o cara saiu e simplesmente se sentou na mesa perto de mim e ficou parado na minha frente. Minha amiga saiu e percebeu que o cara simplesmente me olhava fixamente. Ela, em tom de brincadeira, disse, fez um novo amigo? Eu simplesmente balancei a cabeça para ela e tentei levá-la para o carro sem que ficasse óbvio que eu queria fugir do cara. E então, ele fez a coisa mais estranha. Simplesmente começou a rir como um louco, quero dizer, uma risada direto do Coringa. Pensei comigo mesmo, o viciado maluco vai fazer algo ruim. E então ele simplesmente parou de repente, olhou para meus pés e disse, bons sapatos, Osiris. Osiris é uma marca de sapatos, aliás. Consegui murmurar, obrigado, e rapidamente me afastei para o carro. Enquanto minha amiga e eu entrávamos no carro, notamos que o cara me olhava de dentro do McDonald's, com um olhar de morte. Então, ele se levantou e começou a vir em nossa direção. Ele não estava correndo, mas caminhava rapidamente, atravessando ambas as portas do McDonald's e vindo diretamente para nós. Agora parecia zangado. Saí do estacionamento tão rápido que é uma sorte que as estradas estavam vazias. Minha amiga e eu voltamos para nosso lugar e não ficamos muito tempo. Com cada carro que víamos à distância, nós ficávamos nervosos, esperando que fosse o cara estranho nos seguindo. Minha amiga simplesmente zombou de mim a noite toda e ainda zomba de mim até hoje sobre como fiz amizade com um esquisitão no banheiro que gostava dos meus sapatos. Nos anos 90, quando eu tinha 3 anos, minha mãe e eu estávamos fazendo uma viagem de 4 horas em nossa minivan para visitar minha avó. Quando eu era pequena, eu gritava do momento em que me colocavam no cinto de segurança do carro até que me soltassem, independentemente da duração da viagem. Minha mãe parava no McDonald's para me deixar brincar na areia do escorregador e assim dar um descanso aos seus ouvidos dos meus gritos.
Minha mãe tinha uma forma específica de me colocar na van porque tinha medo de me trancar acidentalmente lá dentro. Então, ela nunca me colocava no cinto de segurança de imediato. Ela fechava a porta e depois se sentava no banco do motorista. Em seguida, ela subia para a parte traseira da van comigo, fechava as portas, me colocava no cinto e então voltava ao banco do motorista. Quando saímos do McDonald's, ela realizou seu ritual habitual de me colocar no assento, subiu e fechou as portas. Começou a me colocar o cinto de segurança. De repente, ouviu alguém tentando abrir a porta do lado do motorista. Ao olhar para cima, viu um homem enlouquecido arranhando as duas portas do lado do motorista, tentando entrar. Ele correu para o outro lado e tentou aquelas portas enquanto gritava para deixá-lo entrar. Minha mãe começou a gritar que já estava chamando a polícia e o homem se virou e correu para trás do prédio. Minha mãe pulou no banco do motorista e saiu em alta velocidade. Ela nunca contou essa história para ninguém até recentemente, porque tinha muito medo de pensar no que poderia ter acontecido se não tivesse trancado as portas atrás dela. Liz foi ao Six Flags em Atlanta para um aniversário junto com sua irmã Murray e sua mãe Lena. Esperavam passar um ótimo momento, mas não queriam gastar todo o dinheiro na comida cara do parque. Então, por volta da meia-noite, saíram do parque e procuraram o McDonald's mais próximo. Pode-se pensar que encontrar um McDonald's hoje em dia é fácil, mas dirigiram por uns 30 minutos antes de verem uma placa de McDonald's. Viram a placa, dirigiram até o McDonald's e fizeram o pedido. Já dava para perceber que não estavam na melhor parte da cidade. O McDonald's não estava bem iluminado e não havia ninguém nos estacionamentos ao redor. Eles estavam com fome e não se importaram. Depois de pegarem a comida, pararam em um lugar para distribuir a comida entre eles. É importante notar que a janela de Lena estava abaixada. Lena, Murray e Liz estavam discutindo sobre quem receberia qual comida. Olhando pela janela à esquerda, Liz viu uma mulher e um homem falando apressadamente e apontando para o carro deles. Os alarmes de Liz dispararam, mas ela não queria dar muita importância a algo que poderia não ter. O homem foi embora e a mulher começou a vir diretamente para o carro deles. Imediatamente ela gritou para Lena que alguém estava vindo. Liz olhou para cima e disse: "Mãe, temos que ir embora." Lena não percebeu até que Murray também comentou. A mulher estava a uns 3 metros do carro. Lena disse: "Oh, merda!" e começou a dar ré. A mulher gritou: "Só preciso de ajuda." E Lena respondeu: "Desculpe, não posso te ajudar." Aceleraram e Liz viu o homem e a mulher atravessarem a estrada de 4 pistas em direção à floresta. Certos de que ela só queria ajuda, estavam convencidos de que estavam prestes a ser assaltados e roubados. Mas, felizmente, nunca deram a chance para isso acontecer. Morava em um complexo de habitação acessível em Minnesota. Minha mãe e eu não podíamos pagar por um serviço de internet adequado. Então, muitas vezes, aproveitava as redes Wi-Fi abertas dos meus vizinhos. Quando essas falhavam, eu precisava ir ao McDonald's para me conectar à internet grátis. Isso se tornou algo habitual para mim. Um dia, enquanto me preparava para sair para o McDonald's, meu vizinho Joe, um homem mais velho que morava ao lado, ofereceu-se para me levar e comprar um café. Aceitei sua oferta. Joe tinha um aspecto peculiar, com sua longa barba, e sempre levava consigo migalhas de comida. Após uma curta viagem em sua velha caminhonete, chegamos ao McDonald's. Sentamos, e logo Joe começou a falar sobre teorias pouco convencionais que ele vinculava com a física e a biologia, algo que achei estranho, mas decidi ignorar. Afastei-me discretamente para aproveitar meu tempo na internet sem interrupções. Logo o lugar se encheu de pessoas que pareciam conhecer Joe, discutindo temas semelhantes. Senti-me desconfortável com seus olhares persistentes e decidi que era melhor ir embora. Saí do McDonald's e voltei para casa, preferindo o frio do inverno à companhia estranha. Cada vez que voltava,
Joe ou algum de seus conhecidos estavam lá, o que me fazia sentir observado. Eventualmente, Joe se mudou após um incidente em seu apartamento. Aprendi mais sobre ele e seus hábitos problemáticos, o que reforçou minha decisão de manter distância. Apesar de tudo, fiquei feliz por não ter tido mais problemas com ele ou seus conhecidos. Embora Joe tenha se mudado, a sombra de sua presença ainda parecia persistir. Cada vez que visitava o McDonald's, assegurava-me de manter-me alerta e sempre optava por uma mesa em um canto, onde podia ver quem entrava e saía. Apesar das minhas precauções, o ambiente nunca voltou a parecer completamente seguro. Sempre havia um vestígio de inquietação. Com o tempo, a necessidade de usar o Wi-Fi do McDonald's se tornou menos frequente. Através de um esforço consciente e alguns sacrifícios financeiros, minha mãe e eu conseguimos ajustar nosso orçamento para incluir um serviço básico de internet em casa. Esta mudança foi mais significativa do que inicialmente imaginávamos. Ter acesso à internet em casa não apenas melhorou nossa qualidade de vida, permitindo-nos estar conectados e acessar recursos online do conforto do nosso lar, mas também eliminou a necessidade de fazer aquelas viagens indesejadas ao restaurante de fast food. As viagens frequentes ao McDonald's, que a princípio pareciam uma solução prática, muitas vezes vinham acompanhadas de interações desconfortáveis e momentos de tensão que preferíamos evitar. Agora, com a tranquilidade de ter nossa própria conexão, esses momentos de desconforto se tornaram uma lembrança do passado, permitindo-nos desfrutar de um ambiente mais seguro e controlado. Esta pequena melhoria em nosso lar marcou um ponto de virada, proporcionando-nos uma estabilidade e normalidade que antes eram difíceis de alcançar. Em retrospectiva, essa etapa da minha vida foi uma mistura de resiliência e aprendizado. Aprendi a navegar por situações desconfortáveis e a lidar com pessoas com as quais preferia não interagir. Também me fez apreciar as pequenas melhorias, como ter internet em casa, que antes eu dava por garantido. Esses episódios, embora desafiadores, ensinaram-me sobre a importância de estabelecer limites e proteger meu espaço pessoal e mental. Reforçaram também a ideia de que, muitas vezes, as soluções para nossos problemas podem requerer tempo e paciência, e que o bem-estar às vezes implica tomar decisões difíceis para afastar-se de ambientes e pessoas negativas. Papai e eu morávamos com meus avós. Meus pais me tiveram quando eram adolescentes e meu pai obteve a custódia total, porque morava com meus avós, enquanto minha mãe vivia com amigos, mudando-se de casa em casa a cada poucas semanas. Eu era a filha que meus avós nunca tiveram e eles me adoravam. Quando eu tinha 6 anos, meu avô faleceu de câncer. A história se passa cerca de 5 meses após a morte dele. Acho que era um sábado, e meu pai estava no trabalho. Minha avó decidiu me levar para almoçar no McDonald's, e como qualquer menina de 6 anos, fiquei muito animada. Fomos ao McDonald's, que ficava aproximadamente a 1,5 milhas de nossa casa. Pedimos nosso almoço e nos sentamos à mesa para comer. Naquele momento, éramos os únicos dentro do restaurante. Cerca de 10 minutos depois de nos sentarmos, um homem de aparência desleixada entrou, pediu comida e se sentou na mesa na diagonal em frente a nós, à esquerda. A área em que vivíamos era de classe média e média alta, então esse cara parecia bastante fora do lugar. Ele tinha uma barba, shorts azuis, uma camiseta branca também um pouco suja e sandálias. É incrível. Isso aconteceu há 21 anos e posso me lembrar como se fosse ontem. Notei que, debaixo da mesa, esse homem tinha algo rosa escuro e amassado em seu colo, e ele continuava olhando para mim e esfregando aquilo a cada poucos segundos. No jardim de infância, aprendemos sobre o perigo dos estranhos e sobre o bom toque e o mau toque, e aprendemos quais partes do nosso corpo as pessoas não deveriam tocar. Na minha cabeça de 6 anos, percebi que esse homem não deveria estar fazendo aquilo. Fiquei muito tonta e nervosa. Não queria contar para minha avó naquele momento porque pensei que o homem nos machucaria. Se meu pai estivesse lá, ele teria dito algo porque meu pai era meu herói e podia enfrentar qualquer um.
Em vez disso, coloquei minha caixa de McLanche feliz na frente do meu rosto para bloquear minha visão desse cara. Eu ainda tinha cerca de metade da minha comida, mas perdi o apetite. Minha avó perguntou se eu estava cheia e eu apenas balancei a cabeça dizendo que sim. Eu ainda era muito pequena, então não terminar uma refeição completa não era nada novo para mim. Ela perguntou se eu queria brincar na área de jogos antes de irmos embora, mas eu apenas neguei com a cabeça e disse em voz baixa que queria ir para casa. Minha avó limpou nossa mesa e saímos. Quando chegamos em casa, eu ainda estava muito nervosa e sentia que ia vomitar. Ela perguntou o que estava acontecendo e eu comecei a chorar e contei sobre o homem no McDonald's e o que vi. Minha avó entrou em pânico e ficou histérica. Ela simplesmente me abraçou e disse: "Está tudo bem. Vá para o seu quarto e brinque, eu cuidarei disso." Sequei minhas lágrimas. Ela me deu uma caixa de suco de cranberry e disse ao nosso cachorro Patches para ir ao meu quarto comigo, o que ele fez. Depois que eu estava fora do alcance da audição, minha avó ligou para o McDonald's e contou sobre o cara que ainda estava lá. O gerente disse à minha avó que cuidaria disso e voltaria a ligar. Uma hora depois, o gerente ligou de volta e disse que havia chamado a polícia, que chegou em tempo recorde e prendeu o cara. Quando a polícia mandou ele se levantar, os feijões do Frank ainda estavam pendurados para fora dos shorts dele. O gerente também disse à minha avó que poderia trazer cupons para um mês de McLanche feliz grátis. Suponho que isso tenha sido um pequeno alívio.